todos. Amém? Glória a Deus. Nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião de casais deste ano de 2014. E meu coração está alegre, feliz e ansioso também para saber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Quantos estão assim também? Tirou-se um tempo para vir com seu esposo, né? Entrar na presença do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar e aprender dele tudo aquilo que Ele tem para nós nesse ano de 2014. Né? E eu profetizei lá em casa esse ano que esse ano vai ser um ano de surpresas, surpresas agradáveis. Né? Tem surpresas que são desagradáveis às vezes, mas da parte do Senhor nós esperamos tudo aquilo de bom, porque Ele só tem coisa boa para nos dar, não é verdade? Então vamos começar esta reunião com a oração. Gostaria de convidar aqui o pastor Osloí. O pastor Júnior, ele está um pouquinho atrasado, mas ele já me avisou e já está caminhando também. Amém? Vamos ficar de pé. Amantíssimo e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, em Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um que adentrou a este local. Tu sabes o que nós precisamos individualmente, Senhor. Tu sabes que precisamos ouvir a Tua voz todos os dias. Então, Senhor, fale conosco, usa o Teu servo que vai falar nesta noite, Senhor, para que venha trazer ânimo, Senhor, aos nossos lares, às nossas casas, aqueles que necessitam, Senhor, e também para aprendermos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar-nos. Vamos louvar ao Senhor, adorar a Ele com louvor. Eu sei que cada um de vocês já tiraram um tempinho de adoração ao Senhor neste dia, mas vamos juntos adorar a Ele com louvor. Liga lá, Paulinha, a letra. O corinho é bem conhecido de todos, mas vamos louvar o Senhor para que vamos tocar a Ele primeiro, para depois Ele nos tocar, né? Com a sua palavra, com o seu mover nos nossos corações nessa noite. Você pode declarar quão formoso é esse Senhor na sua vida? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor.
vez? Tem as nossas irmãs ali, né? Eu não recordo os nomes das irmãs, irmã Cristiane. Liliane, isso. E Rúbia. Rúbia. Prazer em estar com vocês, tê-las aqui conosco nessa noite, amém? Amém. E também queremos apresentar o pastor Reginaldo, né, com a sua digníssima esposa, a irmã Rutineia, que uma vez mais nos dão a honra e o privilégio de tê-los conosco nessa noite, né? E vamos já passar, sem muita delonga, o microfone a eles, para que eles possam estar ministrando aos nossos corações, amém? Quantos têm sede do Senhor nessa noite? Amém. Quantos estão ansiosos, como eu estou ansioso, para receber da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas nessa noite, amém? Então vamos recebê-lo. Quantos podem recebê-lo com alegria nessa noite? Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria primeiro de registrar nossa gratidão a Deus por estar aqui com vocês. É um privilégio, mais uma vez, trazer da parte de Deus algo que Ele colocou no nosso coração. Mas antes, ladies first, queria passar para a Nela, tem algum trem aí para vocês. Para os mineiros e os não mineiros, tá bom? Pai do Senhor para todos. Amém. É muito bom estar aqui, não é verdade? Com amigos, revendo amigos, né? Pessoas tão queridas, é um prazer muito grande. Nós vamos fazer uma dinâmica no início e depois no final vocês vão entender. Mas eu gostaria de passar na mão de todo mundo uma folha, aliás, do casal, se possível. Quem estiver sozinho não tem problema, faz sozinho. Mas para você colocar aqui, o que é que você planejou para esse ano? Então, é por casal, tá bom? E aí, depois no final, a gente vai explicar o que a gente está pedindo isso. Então, pode colocar tudo que você planejou. Eu sei que é normal, é comum a gente, quando termina o ano, a gente faz aqueles planos para fazer várias coisas, né? Projetos, alvos para atingir no ano seguinte. Então, isso é normal, é comum. Então, você não vai precisar mostrar isso para mim, não. A gente não vai querer ver isso, mas você segura, guarda aí, dobra, não deixa o seu vizinho ver, para você e para sua esposa. E depois a gente vai falar. Pode, por favor, tá bom? É um por casal. É um por casal, Eu gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 17. Eu sei, é encontro de casais, nem todos trouxeram a Bíblia, mas não tem problema, vocês têm iPhone, tablet, né? Esses dias minhas meninas estavam indo para a igreja, cadê a Bíblia? Está aqui, papai, tirou o celular, está certo. E nós temos que tirar proveito dessa tecnologia, irmãos, se preparar essa nova fase. O tema então é E disse o Senhor. Não é não. Vamos lá no versículo primeiro. E disse quem? Quem que disse? O Senhor. O que ele disse? Ocultarei o Abraão que faz. Na verdade, o versículo 18 é que vai ter interrogação. Na verdade, isso não é uma afirmação. Está vendo a interrogação aqui no fim? Volta de novo lá. Então nós vamos pular toda essa parte. E disse, ocultarei eu a Abraão o que faço. Qual que é o tema dessa noite? Planejamento segundo o coração de Deus. Todo mundo planeja, irmãos. Uns planejam bem, outros planejam mal. Enquanto eu estou falando, tem gente que já está escrevendo o seu planejamento.
De fato, planejamento, esses dias eu estava até nas pesquisas, eu li uma expressão assim, eu detesto essa expressão planejamento. Aí a pessoa dizia assim, por quê? Porque planejar, todo mundo planeja. Agora, executar o que foi planejado, a maioria não faz. Comentava com a Néia agora de pouco que um senhor que trabalha comigo, ele fez um propósito, ele planejou que este ano, 2014, ele ia parar de fumar. Sexta-feira eu peguei ele fumando. Dia 24 de janeiro. Não durou 30 dias para cumprir. Mas, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma leitura para vocês agora. Eu queria que, mesmo quem está escrevendo o seu planejamento, que você desse uma paradinha um pouquinho e me ouvisse nessa leitura que eu quero fazer pausadamente e para chamar a atenção do seu coração. Para de escrever, não respira, não se mexe, olha para mim. Deus quer se revelar a nós. Uma pausa. O tema é planejamento, planejando segundo o coração de Deus. Então, desde o início, eu quero deixar claro para os irmãos que, por mais bem intencionado que seja o nosso coração, não é a proposta dessa noite que foi me passada. É planejar segundo o coração de Deus. Amém? Então nós vamos ver o seguinte, que Deus quer se revelar a nós. Entretanto, Ele só irá contar os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Não é para qualquer um. Normalmente, nós não expomos os segredos do nosso coração e nem os detalhes da nossa vida para qualquer pessoa. Assim é Deus. Quando não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. Mas quando cultivamos uma intimidade com ele, entendemos e aprendemos o que está no seu coração. Deus quer pessoas que sejam íntimas para que ele possa manifestar a sua glória. Existe uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo. Por exemplo, o familiarizado não conhece os detalhes da nossa vida. Mas, para ser íntimo, é preciso aprender a desfrutar da companhia do outro. É uma caminhada, são muitas refeições juntos. A religião em si nos familiariza, mas só o Espírito Santo de Deus nos torna íntimos dele. A religião faz conhecimento bíblico, a religião traz conhecimento bíblico, nos familiariza, mas não nos traz a intimidade com Deus. A intimidade não é para todos. Jesus, ele não era íntimo de todas as pessoas com quem ele convivia. Ele tinha vários níveis de relacionamentos. O primeiro nível que Jesus teve de relacionamento foi a multidão. Ele olhava, ele tinha compaixão pelas pessoas, ele via as multidões, mas diz João, no livro de João, que ele não se encantava porque ele sabia o que estava no coração do homem. A mesma multidão que gritaria, Hosana, Hosana, seria a mesma que depois iria gritar, crucifica-o, crucifica-o. O segundo nível de pessoas que Jesus se relacionou foram aquelas 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. O terceiro nível de pessoas foram as 120 pessoas que receberam o poder do Espírito Santo no Pentecostes. O quarto nível de pessoas foram as 70. Está diminuindo, não está? Que foram enviadas para expulsar os demônios e curar os enfermos. Quinto nível de pessoas, 12. Compunham o grupo dos apóstolos. Sexto nível de pessoas, Pedro, Tiago e João. Subiram no monte da transfiguração com Jesus. E por último, sétimo nível de relacionamento de Jesus, João. O discípulo amado, ele foi o único homem
na face da terra que escutou o bater do coração de Jesus. Porque ele teve o privilégio de reclinar no peito de Jesus. E na última Santa Ceia, quando Jesus disse que seria traído por alguém, todos falaram com João. Para ele, João, perguntar a Jesus quem seria o traidor. Eles acreditavam, os apóstolos, que segredos assim Jesus compartilharia apenas com João. E aí eu te pergunto, de qual grupo de pessoas nós hoje fazemos parte? Queremos estar com a multidão, que são aqueles que vêm à igreja regularmente, cantam, oram, dão oferta, pedem, recebem curas, milagres? Ou queremos estar entre os amigos íntimos, que são aqueles que têm a liberdade de encostar a cabeça no peito de Jesus e de ser chamado por ele de discípulo amado? No livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 17, Deus faz uma declaração contundente. Ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Ele diz que não havia a menor possibilidade dele revelar os seus segredos a Abraão, de não revelar os seus segredos. Então entendemos isso quando nós lemos em Tiago, capítulo 2, verso 26, que diz assim: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então foi chamado de amigo de Deus. Porque Abraão cultivou uma amizade íntima com Deus, ele teve acesso ao coração de Deus. Glória a Deus. Aí eu termino essa leitura dizendo: a amizade íntima é o caminho que teremos que percorrer se queremos conhecer o coração de Deus. Meus amados irmãos, este assunto tem palpitado meu coração. Esse texto que eu acabei de ler é do pastor Ronaldo Bezerra. Não sei se alguém conhece. Cantor, uma bênção de Deus, um amigo, um querido homem de Deus. O que acabamos de ler é que a amizade íntima se adquire com a convivência diária, dia após dia, devocional, com leitura bíblica e oração. Por que, pastor Reginaldo, que a gente está falando disso, a gente já não vai direto no planejamento familiar? Porque, como diz em inglês, o approach, a abordagem do planejamento muda totalmente o contexto se eu quero planejar a minha vida conjugal, a minha vida familiar, de acordo com o coração de Deus. Como nós acabamos de ler, para mim saber o coração de Deus, eu preciso conviver com Deus. Eu não estou falando só de vir à igreja. É muito pouco, irmãos. É muito raso quem pensa que ser íntimo de Deus é não faltar aos cultos. Consequentemente, o amigo de Deus não falta aos cultos. Mas não faltar aos cultos não te garante que você é íntimo e amigo de Deus. Neste mês de dezembro nós vamos completar 24 anos de casados. Glória a Deus. Nós já temos um nível de intimidade, não estou falando só de cama, mas de relacionamento. O olhar da Neia já me diz 10.000 palavras, dependendo do olhar. Eu vou revelar aqui, noite do Ministério Cuidar, que hoje nós estávamos fazendo alguma coisa, e só o toque que ela deu debaixo da mesa, para mim, eu peguei. O que é isso, irmãos? Intimidade. Eu conheço muito mais o coração da Neia hoje do que há 24 anos atrás. E nesta noite eu acredito e peço a Deus que eu tenha capacidade de conseguir deixar vocês desesperados por Deus como nunca. Amém. Porque, irmãos, se nós formos mais desesperados, porque nós já somos, eu imagino, nessa igreja, nós seremos o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor cônjuge, uma melhor ovelha do rebanho do Senhor. Nós seremos melhor funcionário, nós seremos, para quem aqui é pai, melhor pai. Nós seremos
melhores parceiros da vida. E eu vou dizer mais, as pessoas, elas terão tanta sede de Deus, porque convivem com a gente, que elas vão querer esse Deus que a gente fala, porque a gente vive. Esses dias eu estava dirigindo, estava lembrando de uma ilustração, não sei se é verdade, como Jesus falava a parábola, ele dá o direito a gente também falar algumas parábolas. E eu já ouvi uma história dessa. Alguém apertou campainha, a mamãe pediu para o filho abrir a porta, e não sei se estava orando. No contexto não é isso. O contexto é que a pessoa chegou, entregou alguma coisa para o filho voltou para a mãe e a pessoa foi embora. E a mãe perguntou, filho, quem era? Sabe quem é? Não sei, mãe. Qual é o nome? Não sei. Mas como assim? Mamãe, uma única coisa eu sei. O jeito que ele falou comigo, o jeito que ele olhou comigo, parecia com o de Jesus. Aí eu pergunto agora para nós nessa noite, janeiro de 2014, que expectativa nós temos de olhando para frente, se Jesus não voltar até o final do ano de 2014, as pessoas que nós vamos nos relacionar? Será que elas poderão dizer assim, quando eu olho para a Néia, quando eu olho para o Reginaldo, me lembra alguma coisa de Deus? No business que eu fiz, whatever, no que foi que eu me relacionei com ele? Não porque ele é crente da Assembleia de Deus, é porque eu vejo Deus na vida dele. Então, irmãos, eu acredito que fica um pouquinho mais fácil de nós planejarmos a nossa vida. Segundo o coração de Deus é viver de tal forma íntima que as pessoas sentirão isso. Eu escrevi aqui, na nossa voz, no nosso trato, no nosso proceder. Irmãos, com todo respeito pelo pastor Júnior, pelo outro pastor, por todos os irmãos, o que as igrejas estão precisando, cada dia mais, é de pessoas parecidas com Deus. Pessoas que conhecem o coração de Deus. Muitas das vezes a religião, ela está na contramão, exige tanto da pessoa, tem uma expectativa de resultado das pessoas, e nós deveríamos proporcionar como igreja, digo igreja, não a denominação, mas como igreja, corpo de Cristo, um ambiente propício à pessoa ter sede de Deus. Ter sede de Deus. Buscar Deus não pelo que Ele tem na mão dele para me oferecer. Buscar Deus pela pessoa de Deus. Pelo que Deus é. Alguém já ouviu falar da Madre Teresa aqui? Já ouviu falar, uma mulher famosa. Numa das entrevistas que fizeram com ela, perguntaram assim para ela assim, o que você fala para Deus quando você ora? Ela respondeu, eu não falo nada. Mas como assim? E o que Deus fala para você quando você ora? Ela diz, Ele não fala nada. Então por que você ora? Para eu estar do lado dele. Só de eu estar do lado dele já é o suficiente. Esquece que é madre, esquece... Vamos pensar como uma mulher, como uma pessoa, como um ser humano. O desejo na alma dessa mulher era simplesmente, eu quero estar do lado de Deus. Não porque hoje é dia que eu marquei no meu planejamento de 2014, que é o dia que eu tenho que orar, que se eu não orar, não. Não é isso não. Eu estar na presença de Deus, eu conseguir estar com os meus joelhos dobrados ou deitado ou de ponta cabeça, mas a presença de Deus na minha vida é tão gostosa que eu tenho vergonha de pedir para Deus o que eu estou precisando. Só a tua presença, Senhor, me basta. Vamos em frente. Então, irmãos, eu acredito que quando a gente tem esse desejo, esse coração de buscar a Deus, de ter esse desespero eu preciso ler aqui um trecho, eu não posso perder isso. Quando nos tornamos íntimos de Deus, olhamos como Deus olha.
Quando nos tornamos íntimos de Deus, sentimos como Ele sente. Quando nos tornamos íntimos de Deus, olha para mim, nos importamos com as coisas que Deus se importa. Isso é o alicerce, é o fundamento do meu relacionamento com a Néia. Se eu me torno tão íntimo de Deus, ao ponto de olhar como Deus olha, eu olho para a Néia como Deus olha, sabendo que ela é imperfeita, agora eu vou aproveitar, sabendo que ela é imperfeita, que ela é falha, que ela quer acertar, mas às vezes erra. Porque Deus, quando olha para mim, Deus não olha apontando o dedo, exigindo de mim. Deus olha com um olhar de misericórdia. Você sabe qual é a diferença entre a misericórdia e a graça de Deus? A graça é Deus dando para você o que você não merece. E a misericórdia de Deus é Ele não te dando o que você merece. Esse eu serve eu também, nós. Então, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós olhamos como Ele olha, nós sentimos como Ele sente. Aí dá até para a gente ir lá para aquela parábola do samaritano. Às vezes nós somos tão refém da agenda, do relógio, do compromisso, que às vezes a gente não consegue sentir o amor pelo perdido, o amor pelo vizinho, o amor pelo um parente, porque nós estamos muito busy. Vou um pouquinho mais deep agora, um pouquinho mais fundo. Às vezes a gente não presta atenção até nos nossos filhos. Às vezes a gente não presta atenção, eu acredito que aqui não, mas em outros lugares por onde eu passei, que o nosso filho, às vezes numa atitude de rebeldia, é um grito que ele está dando: estou aqui, eu estou aqui. Está sendo transmitido ao vivo ou sendo gravado? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Às vezes ele está dizendo assim: papai, mamãe, dá um tempinho na igreja, só um pouquinho. Estou aqui, eu estou precisando de ajuda em matemática, ou eu estou precisando de ajuda em alguma coisa, eu quero ser notado. Posso ir mais deep um pouquinho? Às vezes é nosso cônjuge que está assim, e a gente não percebe, porque a gente está tão envolvido, e Deus está gritando nessa noite, dizendo: olha para a sua família. O que adianta às vezes a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder? Tiago diz, irmãos, acho que eu vou depois, se não me engano, eu até coloquei isso aqui. Se eu não coloquei, eu vou pôr agora. Ele fala que se a gente não cuidar da nossa família, a gente negou a fé. E como aqui nessa noite o contexto aqui é planejando de acordo com o coração de Deus, e nós estamos em janeiro, eu preciso melhorar, irmãos. Como esposo, como pai, como companheiro, eu preciso melhorar. Eu quero pôr como note nosso. Eu preciso ser mais íntimo de Deus, não para mim passando e curando os enfermos, simplesmente falando língua estranha, revelando. Tudo isso é consequência e Deus vai fazer. Mas aonde eu colocar a mão, irmãos, tem a vida. Vida no relacionamento. Vida de quando eu saí de um lugar, as pessoas falam assim: puxa vida, você sentiu Deus aqui? Você sentiu Deus? Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo, é a parábola do bom samaritano. Jesus revela o que Deus prioriza. Não, essa eu vou gritar bem alto. A parábola do samaritano, Jesus está dando um grito para nós, que o Pai dele tem prioridades. E a prioridade de Deus são pessoas, não são coisas. Às vezes a gente corre tanto atrás das coisas. 2014, se Deus quiser, eu quero ter uma casa nova, amém. Eu quero trocar meu carro, amém. Mas Deus está dizendo nessa noite, gritando no teu coração: pare de priorizar coisas. Deus está dizendo
que se você quer ter uma vida segundo o coração dele, você vai priorizar em 2014 pessoas. Você vai amar pessoas. Você vai ter desespero em alcançar o perdido. Amém. Você não vai ter dedo para apontar para o defeito do pecador, mas você vai ter desespero. Isso, irmãos, é prioridade de Deus. Amém. Diz a Bíblia que quando aquele homem para e vai cuidar das feridas, ele está dizendo assim, Jesus fala na linguagem de hoje, isso aqui é o que é a prioridade para mim. Passou o pastor, que foi o sacerdote, o cara estava caído. Todo mundo aqui conhece a parábola do bom samaritano, né? Passou o líder de louvor, também tinha compromisso, não podia parar, e para o outro, e o contexto aqui não é esse, mas só para chamar a atenção dos irmãos, é que Jesus, nesta parábola, está dizendo, o meu pai tem prioridades. A agenda tem que esperar. Muitas das vezes, o compromisso vai ter que ser um pouquinho atrasado, porque eu estou, Jesus dizendo, mostrando para vocês que o meu pai prioriza pessoas. Amém. Amém? Vamos em frente. Lucas capítulo 14. Para quem é de São Paulo entendeu o meu sotaque. Lucas 14. Irmãos que não me conhecem, eu falo assim, às vezes parece que eu estou nervoso, mas não é não, viu, irmãos? Calma, calma. Lucas capítulo 14, verso 28. Agora sim, irmãos, primeiro ponto que nós falamos sobre o tema foi a questão do planejamento. Agora, segundo o coração de Deus. Não dá para planejar sem identificar o que tem de fato no coração de Deus. Lucas capítulo 14, verso 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas? Está isso na Bíblia, irmãos? É isso aí mesmo, irmão? Não dói não? Para ver se tem com que acabar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: a vida não é doideira. Não pode ser uma vida de doideira. Quantos casamentos, irmãos, se arrebentam? Porque eles não sentam, eles não planejam. Eles assumem mais do que eles podem pagar. O demônio do credit card. Já ouviram falar? Como cabe, irmãos, o demônio naquele negocinho tão pequenininho? Irmãos, presta atenção. Eu com a NEF fizemos no ano 2013, eu recomendo o pastor Paulo Júnior, é um ministério americano chamado Financial Peace, paz financeira. Eu fiz com a NEF, uma benção. Tudo base em versículos, é uma benção. Uma coisa, irmãos, que você tem que botar na sua cabeça, já vamos voltar para o versículo, mulher. Quando você entra na Macy's, posso continuar? Sem falar língua estranha? Não tem aquela coisa não. A nossa futura sogra do meu filho trabalha na Macy's. Os vendedores têm metas. Eles querem empurrar para você comprar uma coisa que você não precisa. Você não precisa. E aí eu chamo a atenção, eu fiz brincadeira, mas agora é sério. Nós temos que pedir para o Espírito de Deus nos controlar, irmãos. Da gente gastar naquilo que é preciso. E a gente conhece, não é, né? Mulheres, irmãos, que arrebentou a vida do marido, falando sério. Porque comprou o que não precisava. Gastou sem ter. Linha de crédito, cartão de crédito, tem a mídia que manja bem disso também, na médica essa parte. Linha de crédito, vamos pegar uma linha, acho que nem tem mais essas coisas, né? Porque tá todo mundo, negócio de casa, sei lá, né? Não, pastor, a minha casa vale 200 mil, eu só tenho uma dívida de 120. Vai lá, pega uma linha de crédito, faz um refinanciamento. Irmão, bom, não preciso falar isso, né? A gente já está desde 2007 passando por cada situação, muitas pessoas. E Jesus está dizendo o seguinte, irmãos:
Qual de vós quer edificar uma torre? Quantos aqui querem edificar uma torre? A nossa família é uma torre. O nosso lar é uma torre. Não se senta primeiro e calcula as despesas. Calculador, tem uma planilha no computador chamada Excel, uma benção. Dá porcentagem, faz tudo. Só não fala sozinho. Para ver se tem como com que acabar. Então, irmãos, planejar é uma coisa que eu queria que vocês escrevessem. Alguém está escrevendo. Planejar é prevenir. É prevenir. É prevenir, irmãos. 2014, Deus está nos dando a chance na nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nossa vida financeira, vamos falar especificamente agora, da gente prevenir. Eu não estou aqui para dar palestra sobre a vida financeira, mas, irmãos, não precisa ser espiritual, ser batizado com o Espírito Santo e nem ter sido batizado nas águas para saber que a gente só pode gastar menos do que a gente ganha. Se eu ganho 100, eu não posso dizer, pastor, eu tenho 100, mas eu tenho um cartão de crédito de 400. Então, pastor, eu não tenho 100. Eu tenho 100 mais os 400. Eu tenho 500, pastor. Não tem. A meninada aí que vai casar, que estou vendo aí, já até está com a mãozinha dada. Engraçado, os que não são casados estão tudo soltos, né? Quem vai casar está com a mão ali. Segura bem assim, irmão. Se você ganhar 100, você tem o banco te oferecer um cartão de crédito de 400. Não, pastor, é para emergência. Eu preciso ter uma emergência. No curso Financial Peace, você vai ver. Se você vai guardando um dinheirinho, eles vão dar uma breve assim. Todo casal precisa ter $1.000 cash em casa para uma emergência. $1.000 guardado. Tem que ajuntar e guardar $1.000. A emergência não é, irmãos, aquela tentação que veio, pastor, aquela bolsa. A mulher já falou que se não comprar, 80% de desconto, pastor. Fala, papai! Fala, Jesus! Aí, irmãos, eu pergunto. Não, eu exagerei. Sapato, né? Sapato. Eu queria que as irmãs fechassem os olhos agora, para você não ver seu marido te entregando. Eu queria que algum marido aqui levantasse a mão e falasse: não vou fazer isso. Não é justo. No closet da sua casa, no espaço que tem de sapato, qual que é o maior? Seu ou da sua mulher? Quantos pés tem a sua mulher? 2? Meu Deus. Né? E o sapato também? Planejar é prevenir. Envolve identificar claramente as prioridades da vida. Primeiro, irmãos, tem um mistério para revelar para os irmãos. O primeiro vem primeiro. Planejar significa que o segundo tem que vir de segundo. O terceiro tem que vir terceiro. O quarto tem que vir quarto. Tem um pastor muito querido do Rio de Janeiro que ele fala muito interessante uma coisa. Na vida da gente vira uma bagunça quando a coisa principal já não é mais a coisa principal. Porque se a coisa principal não é a coisa principal, a que não era principal se tornou principal. E se a que não era principal se tornou principal, aonde está a coisa principal que deveria estar no lugar principal da vida da gente? É doido, mas é verdade. Envolve identificar, irmãos. Jesus está dizendo aqui de você sentar, se planejar. Envolve você identificar o que é o mais urgente e o que é o mais importante. Tem gente que pensa que tudo é urgente. Quando eu digo urgente, estou falando, irmãos, tudo que eu estou falando aqui aplica para a nossa vida conjugal. É urgente, é urgente, é urgente. E deixa o mais importante. Eu tinha uma gerente no Brasil que ela falava o seguinte: quando tudo é urgente, nada mais é urgente. Porque se isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, os três não são mais urgentes. Faz sentido? Na lógica das irmãs? Porque dos irmãos, claro, vocês já entenderam, pastor. Eu ia brincar com loira, mas vi que tem loira aqui, mulher de pastorando, Jesus, não falta mais aqui. Nem vou falar uma coisa dessa, graças a Deus que nem saiu.
Livro de Neemias, no capítulo 2, abre comigo, rapidinho. Como me falaram que eu tenho até as meia-noite? Vamos para o capítulo 2 de Neemias, por favor. Planejar envolve você ter coragem de identificar a situação. Irmãos, olha aqui. Neemias capítulo 2. Temos uma situação para ser resolvida. Vai acontecer isso. Olha aqui, estou profetizando. Os irmãos não pensam que nós vamos ter só vitórias em 2014. Nós vamos ter lutas em 2014. Amém, irmãos? Amém. Sou profeta do caos? Não. É realidade. E a Bíblia diz que Deus não permite que venha provações para a gente que a gente não vai aguentar. Linguagem de versão original. Não vai aguentar. Mas, no livro de Neemias, no capítulo 2, e exatamente no versículo 13, o que me chama a atenção, os irmãos conhecem bem o contexto, diz assim: primeira coisa, Neemias, ele teve a coragem de identificar a situação que ele estava se encontrando. Legal pra caramba isso aqui. Caipira, irmãos, nunca mexe com tablet. Quando mexe, fica tudo enrolado. Vamos lá, Neemias capítulo 2, versículo de número 13. O que diz assim? E de noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, coisa de chinês, né? E para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam, que, irmãos? Fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Eu estava fazendo um estudo, irmãos, o livro de Neemias dá um banho para a gente, crente, achando que esse negócio é tudo de Deus, Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Não, planejamento. E aqui no livro de Neemias dá uma aula para a gente. Outra coisa muito interessante, que eu falei aqui, 2,13, né? Ele teve a coragem, foi lá e identificou o problema. No capítulo anterior, que é o capítulo 1, verso 11, planejar envolve você ter a coragem de identificar a situação. Coloquei. Envolve você enfrentar o problema. No capítulo 1 e no versículo 11, ele responde assim ao rei: ó Senhor, estejam atentos... ao rei não, para Deus. Ó Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faça prosperar hoje o teu servo e dê-lhe graça perante este homem. Então, era eu o copeiro do rei. No capítulo 2 e no versículo 7, disse mais ao rei: se ao rei, chegamos juntos? Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Aqui, irmãos, é muito interessante nesse capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte, que planejar envolve você prever as necessidades. Sabe, irmãos, tem um contraponto nisso daí, e a gente vai falar agora, mas quando Jesus fala da gente sentar, da pessoa sentar e ver quanto que vai gastar para construir a torre, e a gente vê Neemias aqui, ele sabia, irmãos, que ele ia passar por uma situação que ele precisava de cartas do rei. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Existem situações da vida que Deus deu no meio das nossas duas orelhas um negócio chamado cérebro, caixa de pensamento, que a gente pode antever algumas coisas. Tem situações que nós vamos passar, como vida em família, como cristãos. Meu Deus, eu não esperava por isso. Mas existem situações que tem como prever. E é este ponto que eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia nos ensina. Que Neemias, ele se antecipou e falou assim, olha, o Senhor me liberou, eu posso ir lá? Pode. Então eu preciso de cartas. Então vale, irmãos, a cada casal sentar, em cada situação, em cada problema, tentar se planejar, tentar se prever. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para os irmãos aqui como pais. Você não precisa esperar o ano letivo que começa em agosto. Você não precisa esperar chegar lá para janeiro, fevereiro, março, para perguntar como estão as notas dos seus filhos, ou do seu filho ou da sua filha. Para quem tem filho na escola. A aula começou em agosto, você
tem que, em setembro, pelo menos, deixa eu dar uma olhadinha, você está tendo alguma dificuldade? Isso é prever, irmãos. Porque depois que está lá na frente, e são coisas, vocês mostram, caminharam com o meu raciocínio? Tem coisas que não tem como, mas isso é todo ano a mesma coisa. Em agosto começam as aulas, em maio, junho termina as aulas. Se a filha está tendo uma dificuldade, se o filho está tendo dificuldade numa matéria, numa situação, é responsabilidade nossa como pai, de chegar junto. Os irmãos entendem o que quer dizer chegar junto. Desculpa, até uma expressão às vezes assim, muito lá de fora, mas a gente tem que chegar junto na situação. Não é uma coisa assim de surpresa. Tem algum outro exemplo? Você pode me ajudar? Acrescentar? De prever? Tem alguém aí que quer me ajudar, colaborando com algum outro exemplo na vida, em família? Tem coisas que a gente prevê, irmão. Por exemplo assim, pastor, minha filha vai ficar gripada, ou com pneumonia, ou com bronquite asmática em julho. Não sei, irmão. Mas se você tem condições de se organizar vocês, e terem um plano de saúde, ou fazer um savings, alguma coisa, entendeu? Olha o que eu estou dizendo. A gente deve fazer. Ah não, pastor, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar uma nova bolsa da Michael Kors. Prioridades. Tá bom, vou falar para o homem então. Vou trocar o carro. Qual outra coisa que os homens gostam aqui além de carro? Uma moto. Começou o revelamento. A irmã ia falar alguma coisa. Eu vejo que muitas pessoas não se preocupam com os impostos. Pronto, gostei. Imposto é uma surpresa, irmãos. Tem ano que tem ano que não tem. O governo fala assim, não, esse ano não vou. Não. Quem recebe aqui tem na INAI? Quem recebe pelo tem na INAI? Você sabe que você vai ter que chegar no final, você vai ter que desembolsar dinheiro. É surpresa isso, irmãos? É. Outra coisa, me ajuda aí, rapidinho. Muita gente falando ao mesmo tempo. Estou confuso. Furacão. Tem ano que tem ano que tem. Não é verdade? Às vezes não passa por aqui, mas tem. Ou o Eder Tian está mentindo? Tem. É verdade. Mas Deus vai prover, irmão. Deus vai guardar. Não precisa comprar água no Walmart, não precisa comprar enlatado. Deus vai guardar. Agora posso fazer o contraponto do que eu falei? E vou mostrar para os irmãos da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Dá a impressão que eu vou despregar tudo o que eu falei até agora de planejamento. O que diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 8? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E agora? Deu nó na cabeça de alguém? Seja sincero. Vamos lá, confessionário, como diz um pastor amigo meu, confessionário. Deu nó na cabeça de alguém? Claro, na minha deu. Então só na minha. Como é que pode, se nós falamos até agora que Jesus falou que a gente tem que sentar, que a gente tem que planejar. Neemias planejou, pegou carta, Neemias foi de noite, estudou, foi só com alguns, fechou a boca, não falou para ninguém. Que história é essa que Abraão sai sem saber para onde ia? E esse daqui, ele foi, Deus falou, nós começamos com Abraão nessa noite. Deus falou, eu ocultarei alguma coisa a Abraão? Né? Trazendo para o português popular, eu vou esconder de Abraão o que eu tenho para fazer? Como é que pode um cara desse aí sair sem saber para onde vai? Né? Sem rumo, sem GPS. Como pode, irmãos? Como a Bíblia pode se contradizer desse jeito? Um por cada vez. Um por cada, como diz lá em São Paulo. Posso falar? Quando nós somos íntimos de Deus, quando nós temos comunhão com Deus, quando a gente tem amizade com Deus, coloca na sua cabeça e seu coração a expressão melhor para você entender. Deus não é doido, irmãos. Glória a Deus. Deus sabe o amanhã. Existirão situações, já passamos por isso, que eu não sei porquê, mas Deus está direcionando, nós vamos fazer assim, e oramos, sentimos paz e vamos. Agora existem situações, né, que a gente ora. A gente ora, não, vamos esperar uma resposta de Deus. Vamos esperar uma direção de Deus.
Então, irmãos, se eu tenho tanta amizade com a Néia, tem coisas que com 2 palavras a gente se entende. Então vamos caminhar por aqui. Não, vamos caminhar por ali. O que eu vejo aqui, que sumiu no caso, o que eu vejo aqui é que Abraão, para o propósito de Deus na vida de Abraão, a Bíblia fala que Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela, lá de Jandira, Itapevi, Osasco. Deus fala assim, sai. E ele saiu. Então, irmãos, não confunda as coisas. Tem gente que às vezes eu vejo que espiritualiza algumas coisas, como por exemplo, acabaram de falar assim, eu vou orar se Deus vai me dar direção dele para nós guardarmos dinheiro para o imposto de renda. Por favor, não é isso que nós estamos falando. Agora, existem decisões, irmãos, que a gente toma, que a gente precisa buscar a Deus. Buscar a Deus. E a palavra de Deus, que não contém aqui é a palavra de Deus, vai falar ao coração do marido, vai falar ao coração da esposa, vocês dois vão sentir paz. Primeiro requisito, irmãos, para saber se Deus está direcionando para aquele lugar ou para aquela situação, é paz nos corações dos dois. Se existir discórdia, não faz, não vai. Amém? Ok. Para nós falarmos, irmãos, quantos minutos ainda eu tenho? Vamos falar rapidamente aqui. Tudo que a gente falou vai se preparando, vai caminhando, é claro, para a área de família. Planejamento. Então nós temos, na verdade, irmãos, quando a gente fala dessas coisas, a gente sabe que existe um Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou Jesus, o Filho unigênito, nascido de uma virgem, e ela recebeu o Espírito Santo. Porque eu estou falando, são princípios e fundamentos que hoje, se a gente não ficar falando, tem gente que já está mudando. E ele morreu por nossos pecados, nos incluiu na sua morte, fomos lavados no sangue dele, nos purifica de todo o pecado, e ele deixou o Espírito Santo para, através da sua palavra, nos conduzir ao céu. Então, em tudo isso que eu falei, eu preciso, Reginaldo, estar bem com Deus, me relacionar com Deus. Hoje, muitos casamentos vão mal, porque o cabeça do lar não ora, não jejua, não busca a palavra de Deus, não tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Estou falando para você colocar a Bíblia embaixo do braço. E aí a esposa perece, os filhos perecem, porque a autoridade espiritual do lar está comprometida, está fraca. E nessa noite eu queria deixar claro para os irmãos, qualquer planejamento que vocês escreveram aí, ou vão rabiscar, deixa para lá, tem que sempre focar o seu relacionamento com Deus. Precisa buscar isso, se consertar, estar sempre com Deus. Depois, relacionamento em família. Aí está em 1 Timóteo capítulo 5 e verso 8 que eu tinha citado, diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Algumas áreas que eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos na vida em família. Primeira coisa, como está a vida espiritual da tua família? Olha, eu não estou perguntando se você mora de aluguel, se você está com a casa paga ou financiada. Não estou perguntando se você mora em apartamento, townhouse, ou se você mora mobile home. Eu não estou perguntando quantos carros tem na garagem sua, não estou perguntando quantos pares de sapato a irmã tem, nem quantas bolsas da Michael Kors, nem o irmão quantas motos tem ou quantos carros tem, e que ano que é o seu carro. Eu estou dizendo, te fazendo uma pergunta: como é que está a vida espiritual da tua família? O que mais está online na sua casa? É o computador? É a internet? Ou é a Comcast através da televisão? Como é que está a nossa vida espiritual em família? Nós temos que certificar que o caráter de Cristo, ele está sendo formado na vida do nosso cônjuge e na vida dos nossos filhos. Nós precisamos estabelecer horário para o devocional.
Irmãos, isso aqui não é uma opção que você tem. Se você quer ir para o céu, se você quer enfrentar esse mundo, irmão, sorry. Claro, eu sei, é uma igreja sadia, prega isso também. Mas se você caiu de paraquedas aqui hoje, achando que você vai viver em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo, sorry. Vida cristã é guerra, é oração, é enfrentar o chifrudo todo dia. Mas pelo poder da palavra de Deus, nós vamos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Agora, irmãos, ele mudou de estratégia. Antes, ele apertava a campainha. Antes, ele usava lá fora na rua. Hoje, se a gente não vigiar, ele entra dentro da nossa casa. Hoje eu estava ouvindo uma pregação com a Néia. Tem muitos pais que pensam assim, não, meu filho está seguro, eu estou vendo ele. Fica horas e horas na frente do computador. O que ele está vendo, irmão? O que ele está consumindo? Pega minha água, por gentileza. Horário devocional. Aí, irmãos, é uma questão. Há quem diga, quando você repete uma coisa por alguns dias, se torna um hábito. Vocês têm, irmãos, nós temos que criar o hábito. Se alguém aqui não tem, eu acredito que todos têm. Tem um dia na semana, ou 2 vezes na semana. O Papa não, porque em nosso caso aqui nós somos crentes. O presidente da convenção, o quase pós-apóstolo, pode te ligar e falar assim, você precisa de tal coisa. Claro, irmãos, não quero entrar em contradição da parábola do bom samaritano, que está machucado, não é nesse sentido. Mas a gente sabe, vocês são inteligentes. A gente às vezes posterga certos compromissos que a gente marca em família por outras coisas que poderia não ser feito. Dei toda essa volta para dizer o seguinte, você tem que orar com a sua mulher, meu amigo. Você tem que orar com o seu marido. Você tem que ter um dia ou 2 dias na semana, ou 3, se for melhor, ou 4. Você tem que jejuar com a sua família. Vocês têm que criar um propósito. Nós temos, né? Não vocês. Nós temos, este mês, nós precisamos orar por tal assunto. Buscar a Deus, pedir... Irmãos, é isso aí, que é se preocupar com a vida, com o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Ler a Bíblia juntos. Isso é uma barreira tremenda. Eu enfrento isso em casa. Que eu leio a Bíblia em português, minha filha, está no high school. O contexto deles, a cabecinha deles funciona, a memória RAM deles é 8, 16 gigabytes por sei lá o que, e a gente ainda está, às vezes, exemplo da Bíblia, às vezes a gente quer aplicar o que a gente ouviu da mãe da gente, ou de um pastor lá na infância, eles estão no outro mundo. Então, nossa geração de pais, a gente tem que correr atrás do prejuízo, ou o prejuízo vai ser faturado na vida espiritual dos nossos filhos. A gente precisa, irmãos, ter essa leitura de Bíblia juntos. Horário de jejum, já falei juntos. É responsabilidade dos pais a educar o caminho do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 6 e versículo 4. Mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Outra coisa, irmãos, planejamento que nós estamos falando na vida secular. Aqui a Neve gosta de dar esse enfoque, eu acho super legal. Planejar para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, da nossa própria vida, dos nossos filhos. Planejar o futuro dos filhos na escola, estar sempre presente. O que é isso, irmãos? A gente tem que pedir graça a Deus. Vocês que são pais de crianças mais novas, vocês têm que meio que ficar esperto para ter uma ideia da aptidão. Investe nisso, corre atrás. Aqui esse país aqui, irmãos, oferece tanta coisa para os nossos filhos. Nós não podemos, irmãos, deixar a banda passar. Alguém conhece a expressão? A vida vai embora. Não! Eu conheço o pai que diz assim, não, o mundo cria meu filho. A vida vai indo, vai levando a vida com a barriga. Por aqui, se Deus deu uma chance para a gente de formar uns bichinhos, eles vão crescer, igual o Alcir está desse tamanho, o Reggie também, irmãos. Deus está dando para a gente. Eu não sei se da última vez que eu estive aqui, eu falei isso para vocês e vou falar agora. Se eu falei, vou repetir. Se eu não falei a primeira vez. Quando eu chegar lá no céu,
Deus vai chegar assim para mim e vai falar assim, cadê sua esposa? Isso é uma revelação que eu tenho, irmãos. Cadê sua esposa? Ah, ela está aqui. Como assim? É isso aqui que é a Neia que você está me apresentando? É. Que jeito que você pegou ela das mãos do pastor Alcir? É isso que você está me entregando? Com a alma machucada, ferida pela sua língua felina? Felina que fala? Pode ser? Fica legal assim? É isso que você está me apresentando, Reginaldo? Uma mulher machucada nas emoções? Agredida? Que não tinha prazer de orar? Você nunca levou ela para o jejum? Você nunca orou ao lado da cama com ela e ficou pelo menos meia hora chorando na minha presença, Reginaldo? Vamos ver se, de repente, você for um pai melhor do que um marido melhor. Manda vir seus filhos. É isso daqui? Esse foi o melhor que você pode fazer como pai? Você teve a chance de mostrar o meu filho Jesus para ele. E você deixou ele. Irmãos, acredite se quiser, eu estou meio arrepiado até. Por causa da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não estão pensando que lá no céu vai ser só harpa, vamos tocar, vai ter a bodas do cordeiro. Nós vamos prestar contas, irmãos, do que a gente tem feito com a nossa vida em família. Eu espero, irmãos, que eu seja do outro lado, que Deus fala assim, uau, Reginaldo, bom trabalho. Você pegou a Neia? Tava ótimo. Você melhorou, cara. Deus não fala cara, né? Você melhorou, que bom. Os seus filhos, eu olho para eles, na verdade, eu lembro de Jesus, meu filho, porque esse é o projeto de Deus na nossa vida, para nós sermos parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Vida secular já falamos, tempo em família, criar memórias. A Néia sempre fala isso nas vezes, que eu sinto, ela deveria falar também, né? Mas hoje eu estou muito machista. Criar memórias em família, comemorar as datas em família, é coisa que a gente pode planejar, irmãos. Tem alguém aqui nessa noite que não sabe que a seu cônjuge vai fazer aniversário esse ano? Todo mundo aqui sabe. Seu cônjuge vai fazer aniversário esse ano. Seu filho, quem é pai, também sabe. E vamos tirar esse espírito de brasileiro que existe no nosso meio e deixar tudo para a última hora. Você planeja. Faz uma surpresa, como diz a Neia, construa memórias em família. Que quando os nossos filhos, agora eu falo para os pais que têm crianças, quando eles saírem de casa, eles vão lembrar da casa do pai. Irmãos, a parábola não dá tempo. Hoje eles dão vontade de ficar aqui até meia-noite, pastor. A parábola do filho pródigo. O que foi que o filho pródigo fez quando ele estava lá no fundo do poço? Ele lembrou da casa do pai, que havia festa. Uau! Que memória que nós estamos criando em família. O que os nossos filhos vão poder dizer daqui a uns anos? Ah, essa casa era, desculpa a expressão, não posso falar inferno, estou no púlpito. Era uma brigaiada. Não. Nossa casa, eu tenho feito muito isso em casa ultimamente, é minha vez. Irmãos, papai, baixa o som aí, preciso estudar. Não, eu preciso encher essa casa de louvor de Deus. Eu quero que quando eles forem embora de casa, eles lembrem que a glória de Deus estava na minha casa. Não é só na CNN, na Fox e whatever. Não. O pouquinho de tempo que o papai ficava em casa, que ele trabalhava bastante, tinha hino dentro de casa. Tinha adoração dentro de casa. O papai assobiava hino, o papai cantava hino. Isso, irmãos, nós precisamos construir no nosso lar. Os irmãos esperam que é a igreja que vai fazer isso. A igreja é um suplemento, irmãos. Amém? Mais uma coisa, irmãos. Planejar o nosso ano de 2014 segundo o coração de Deus, na vida social, servir na igreja, na escola, na sociedade, servir. Servir, irmãos. Deus nos chamou para servir. Quem foi que lavou os pés dos apóstolos, meu Deus? Me ajude aí. Jesus. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala, não, eu tenho crachá. Não, eu não. Foi isso, irmãos?
Jesus. Não, Jesus. Não, Jesus. O Senhor, olha, irmãos, o Senhor lava meu pé. Eu que preciso lavar os teus pés. Jesus falou assim, não, tudo tem seu tempo. Isso aqui é uma profundidade teológica tão grande, irmãos. Às vezes tem um cônjuge que Deus quer tratar com ele é bocudo, ele é linguarudo às vezes, e ruim, igual um burro, desculpa a expressão, e Deus faz uma situação que ele precisa servir em família, porque Deus quer quebrantar. Servir. Eu estou aqui para servir. O que eu posso servir você, meu filho? O que eu posso servir você, meu cônjuge? Não, mas peraí, se tem alguma intenção por detrás disso, o que você está querendo? Não, eu quero servir. Irmão, se essa palavra de Deus tocar fogo no seu coração, amanhã vai ter fila aqui na porta da igreja, procurando o pastor Paulo Júnior. No que eu posso servir? No que eu posso servir no reino de Deus? Amém? Precisamos ter a coragem de sentar para ouvir e ser ouvido, envolvendo todos, papai, mamãe e filhos. Ouvir filho não significa que você é obrigado a concordar com ele. Profeticamente eu digo, ouvir a esposa não significa que você precisa concordar com ela. Ouvir o marido significa que você não precisa concordar com ele. Calma. Porque isso, irmãos, é um exercício que Deus permite a gente ter. E eu quero concluir aqui para os irmãos. Que tal, no ano de 2014, nós nos relacionarmos em família de forma curadora? Deus pôs a Néia na minha vida para me curar. Deus pôs eu na vida da Néia para curá-la. Deus nos une como igreja para um curar o outro, não machucar mais ainda. Que através do nosso abraço, pai, que através do nosso carinho, papai e mamãe, através do nosso beijo, do nosso toque, dos nossos elogios, que possamos ser um agente de Deus no meio da nossa família e, consequentemente, no meio da igreja, do trabalho, da escola. Quero terminar com os irmãos, Atos capítulo 13, verso... Eu esqueci de ver que horas que eu comecei. Atos 13, 36, para terminar. E quero ler, para concluir, a frase de um homem chamado A.W. Tozer, um grande teólogo que viveu no século XVIII, XIX. O que diz ali? Porque Davi, na verdade, Paulo está falando de Davi, irmãos, nesse trecho, na sinagoga. Olha o que Paulo fala sobre Davi. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu. E foi depositado junto a seus pais e experimentou a corrupção. Fica com esse versículo aí. Os irmãos, param na palavra dormiu. Vamos ler de novo. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu. Morrer antes de ter servido nossa geração é uma tragédia completa. É bom dormir nesse sentido, passar por eternidade. Por fim, como fizeram todos os nossos pais, mas é uma calamidade moral dormir sem antes termos nos empenhado em abençoar o mundo. Ninguém tem o direito de morrer antes que tenha deixado a humanidade em dívida com ele. A.W. Tozer. Eu que tentei fazer, irmãos, um contato com uma funerária, e eu também não pude falar com o pastor Paulo Júnior, não podia trazer 2 caixões aqui. Eu quero terminar essa noite, essa minha reflexão bíblica com os irmãos, com 2 caixões aqui. Pela fé. Usando. Tem 2 defuntos aqui. Você vai ser um dos 2, tá bom? Um dia? Ou alguém que... talvez tenha um arrebatamento que a gente pega, né? Mas vamos lá, vou matar vocês hoje. Eu vou ficar do lado desse caixão de carne. E eu sou filho de uma pessoa que morreu aqui. E eu vou começar a chorar e vou dizer assim: este homem morreu e eu tenho uma dívida para com ele. Pode ser pai, pode ser tio, pode ser o seu pastor. Não, pastor não. Pode ser uma pessoa da sua igreja. Eu tenho uma dívida com ele.
Ele foi para a eternidade, mas quando eu tive fome, Ele me deu de comer. Quando eu tive sede, Ele me trouxe água. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eles me socorreram. Eu estou deixando está indo embora, mas eu tenho uma dívida. Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu. Todos nós vamos dormir um dia, irmãos, falando sério agora. Agora eu te pergunto, eu afirmo, nem todos nós podemos dizer que servimos a nossa geração pela vontade de Deus. A vontade de Deus é aqui. Agora pode ter um outro aqui que, puxa vida, esse camarada não podia me ver que pedia dinheiro emprestado. Falava mal de todo mundo. Apesar que a gente não faz isso, é só no pensamento, né, irmãos? Porque o lugar para ter hipocrisia em velório. Todo mundo vira santo. Não é verdade? Todo mundo foi, não, ele era um bom homem. Bom nada, era mentiroso, fazia confusão, cachaceiro, batia na mulher. Não, mas ele era bom homem. Vocês conhecem a piada, né? Não, piada não, aqui no público fala piada. A história do cara que começou a chorar no lado do defunto. Oh, meu Deus, esse homem. Aí a viúva cutucou o filho e falou, filho, vai ver se é o pai mesmo que está ali no caixão. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos servir a nossa geração segundo a vontade de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A Né está com vontade de fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui que escreveu agora, depois de tudo que eu falei, a folhinha aí, quer refazer esse planejamento? Glória a Deus. Nós escrevemos aqui, ó, eu vou ler aqui os nossos projetos. Primeiro, vida espiritual. Segundo, finanças. Terceiro, saúde. E quarto, férias. Glória a Deus. Eu quero chamar nesse momento o nosso pastor, Paulo Lucas Júnior, para estar fazendo uma oração por todas as famílias representadas aqui neste lugar nessa noite. Amém? E logo depois vamos estar também retirando as ofertas, né? Para o nosso congresso também, para as nossas despesas de cada mês que nós temos. Amém? Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar nessa noite. Abra o seu coração e o seu bolso também, em nome de Jesus. Amém? Pode ser, irmãos, amém? Vamos orar, ficar de pé. Obrigado, pastor. A missionária irmã também, obrigado. Um abraço, pastor Joel, tá? Seus filhos. E eu anotei aqui, relacionar em família de uma forma curadora. Amém. Amém? De uma forma curadora. Ministrar palavra que cura. Falar palavras que vai curar as pessoas. Você falou de intimidade e a gente como pastor às vezes não conhece uma parte da igreja, né? E a Bíblia fala para nós irmos procurar saber como está o estado das ovelhas. E tinha algumas pessoas aqui na igreja que eu não me relacionava muito, que era o círculo de oração. E depois que o pastor foi para o Brasil, eu comecei a vir no círculo de oração. Eu não conhecia bem como eram as irmãs, eu vinha de uma forma superficial. E nesses dias aqui, nesses últimos meses, eu comecei a conhecer cada irmã do círculo de oração e a maneira com que elas oravam, buscavam a Deus e a preocupação delas com algumas coisas. E eu tenho uma informação para vocês. As irmãs do círculo de oração oram por vocês. Elas são preocupadas com vocês. E cada oração que elas fazem, eu vejo delas o interesse, não só nelas, individual, mas pela igreja toda. Eu conheci um lado da igreja, uma parte da igreja, que ora pelas famílias e que chora por vocês. Às vezes a gente pensa que as irmãs não oram, então eu comecei a ter o quê? Intimidade.
Comecei a observar, comecei a ver. E às vezes a gente acha que tem pessoas na igreja que não se importam conosco. E elas estão orando por nós. E eu comecei a observar isso, comecei a ter o quê? O que você falou. Relacionamento e intimidade. Então eu quero, irmãos, que cada um de vocês nesse ano façam uma coisa. Comece a conhecer quem na igreja você não tem intimidade e relacionamento. Comece a buscar relacionamento com essas pessoas. E você vai ver que existem pessoas que aparentemente, para algumas pessoas, são feias, parecem de idade, outras são pessoas assim que você acha o que a aparência diz, mas tem uma flor linda e bem cheirosa. Dentro dessa pessoa tem um jardim. E dentro dessa pessoa tem palavras bonitas para curar a sua vida também. Então eu quero te pedir nesse ano que você ore também, você busque, perdão, a intimidade com as pessoas. Não só de casal, mas como igreja. Tem muitas pessoas boas, viu? Amém? Então vamos orar. Pega na mão aí do seu cônjuge. E eu quero chamar a minha loira aqui. Eu vou orar com ela. Palavra poderosa da parte de Deus. Pai, nós oramos nesse momento, porque, Senhor amado, nós sabemos que o Senhor é um Deus que gosta de intimidade, aproximação. Senhor, se algumas pessoas aqui estiverem longe de Ti, que elas possam renovar a aliança, e que elas possam se aproximar de Ti, ter intimidade, conhecer os seus desejos, a sua vontade. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Jesus diz a sua palavra que ele não fazia nada além do que o Pai lhe mandava ou lhe pedia, porque Jesus, ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Por isso nós vemos aqui esta noite como casais. Se algum casal está distante, não se conhece, que eles possam se aproximar novamente. Que aquela chama do começo, das primeiras vezes, possa voltar. O interesse de se buscar, se conhecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor amado a Deus, repreender toda separação. Repreender, Senhor amado a Deus, todo distanciamento que possa estar havendo na vida de algum casal aqui esta noite. Pois realmente é vergonhoso falar isso, mas de uma certa maneira, que este conserto seja feito agora, em casa, na intimidade, Senhor, lá junto, lá no quarto, e eles possam pegar as mãos e dizer, nós vamos voltar a nos relacionar de uma maneira mais próxima, porque, Senhor, o trabalho do diabo é separar, mas o trabalho de Deus é unir, e hoje pela fé eu vejo a unidade, eu vejo a aproximação, e eu quero abençoar a igreja, abençoar os teus filhos, abençoar a sua casa, abençoar os sacerdotes aqui esta noite, abençoar as sacerdotisas. E se há separação entre filhos e pais, nós profetizamos a unidade em nome de Jesus. Amém. Amém. O que você quer que eu faça agora? Obrigado, irmãos. Podem sentar. Glória a Deus. O pastor Reginaldo, ele mandou um texto hoje e falou assim, eu posso... A última pergunta. Não, essa não foi a última não, foi a penúltima. Eu posso levar um casal com a gente, que nós estamos discipulando, né? E eu falei, claro, não só pode como deve. Traga quantos você puder e quantos você quiser. E ele perguntou, mas quanto que é a inscrição? Eu falei, não tem inscrição nenhuma. Né? Não tem que pagar nada não. Mas como os irmãos já sabem, né, o anúncio aqui do Congresso da Família que vai ser realizado em março. Né? Nós vamos ter bastante despesas também com os preletores, com o preletor, com a cantora, né? De hospedagem também. E vai ser uma bênção na sua vida, na sua família, para a sua família. Amém? E queremos nessa hora também ofertarmos ao Senhor, né? Nesse propósito, para direcionarmos todo esse dinheiro arrecadado para um congresso de família. Amém? Em nome de Jesus. E outro anúncio também sobre o jantar de casais, jantar em família, da amizade também, né? Comemorado no dia 14 de fevereiro. Nós fechamos com um restaurante. O restaurante vai estar fechado só para a nossa igreja, só para nós. Todos aqueles que quiserem, né? São vagas limitadas, então
eu aconselho você a nos procurar logo, né, rapidamente, já reservar o seu lugar ali. Quem é que gosta de um rodízio, de um churrasco? Né? Quem é que não gosta? Todo mundo gosta, na verdade. Vai ter uma estação de buffet também ali, bem caprichada para todos nós. Com refrigerante, né? com sobremesas também, todos inclusos, tá bem? Envelope, acho que não precisa de envelope não. Não, para criança também. Pode levar criança também. Tá bom? Então vamos nessa hora ofertarmos. Vamos cantar um corinho aqui, Tiago. Vamos, ministro de louvor. Não, não é bom. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, sim, Senhor, queremos te entregar essa noite. Quero te ofertar. Nós sabemos que é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei. Irmão Getúlio, por favor. Se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvamos nessa noite. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Irmão evangelista Luciano, faça essa oração pela comida, agradecendo ao Senhor pela comida. Vamos estar nesta hora, né, participando do jantar que está sendo oferecido a todos nós aqui. Quantos estão com fome física? O pastor Reginaldo também me mandou um texto e me falou: ô Haru, e depois do evento vai ter um chop. Isso eu não sabia dessa expressão, né? Não tinha certeza. Eu falei, deve ser comida. Mas não, vai ter uma janta bem saborosa lá, pastor. Aí eu falei, então tá, vou entregar meu jejum agora. Glória a Deus. Amém. Vamos abaixar a luz um pouquinho, né? Fazer uma intercessão. Se puder ficar de joelho, né? Melhor, né? Rapidinho, 10, 15 minutos. Brincadeira. Vamos orar, irmãos? Abaixa a cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos em nome de Jesus esta alimentação, ó Deus. Pedimos ao Senhor a tua bênção, meu Pai, a tua vitória. Senhor, que essa comida nos faça um bem para a honra e glória do teu santo nome, Deus. E que todos aqui, meu Pai, possam sair daqui abençoados, ricamente abençoados em teu nome, é que nós pedimos ao Senhor. Amém? Amém. Amém.